Olá, tudo bem com vocês? Depois de uma semana de recesso e mais uma semana dedicada ao concurso para tentar aliviar um pouquinho nossas emoções, a gente vai retornar essa semana com novas atividades e uma delas é a correção da 10ª atividade desse período, que foi a atividade passada na semana de 15 a 18/6. Então vamos lá. Então, para essa semana, de 15 a 18/6, a gente tinha as atividades para os 3 dias da semana. A primeira delas era a realização de alguns experimentos, bem simples, mas que iam trazer informações importantes sobre como o nosso sistema digestório funciona, mas que se você não conseguisse realizar esses experimentos, você poderia imaginar, com base na descrição do experimento, quais seriam os resultados. Depois a leitura do capítulo, em seguida as atividades 1, 3, 4, 6 e 7, da página 45, e é elas que nós vamos fazer a correção agora. Então, na pergunta número 1, diz que o alimento ingerido é processado no sistema digestório a passar por vários órgãos que compõem o tubo digestório: intestino delgado, intestino grosso, boca, ânus, faringe, esôfago e estômago. E pedia para que vocês escrevessem o nome desses órgãos no seu caderno na sequência percorrida pelo alimento ingerido. Coloquei um esquema aqui para facilitar nossa explicação. Então, o alimento, inicialmente, ele entra pela boca, onde ele vai passar por processos de mastigação, também conta com o auxílio da saliva. Em seguida, ele passa pela faringe, e é um órgão que, lembrem-se, ele pertence tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório. E quando é um alimento, ele direciona para o sistema digestório. Quando não, quando é a área, ele direciona para o sistema respiratório. Depois, em seguida, ele passa por um tubo, o alimento passa por um tubo mais longo, que a gente chama de esôfago. O próximo passo, cai no estômago. Depois, intestino delgado, que é esse mais fininho, mais comprido. Intestino grosso e ânus. A gente tem mais informações detalhadas de partes dos órgãos que não vêm ao caso, então a gente resume nesses 7 passos aqui. E além disso, a gente tem alguns outros órgãos que fazem parte do sistema digestório, só que o alimento ele não passa dentro desses órgãos. A gente chama de órgãos apoio, auxiliares, glândulas anexas, todos esses nomes. Porque eles auxiliam o sistema digestório, mas não têm contato com o alimento. Por exemplo, as glândulas salivares, elas atuam na produção da saliva, que é muito importante para o processo de mastigação, do início da digestão dos amidos, que é o único que começa a ser digerido na boca. A gente tem o fígado, que vai produzir a bile, o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, a vesícula biliar, que vai armazenar e liberar a bile. Então, esses 4 órgãos não entram na nossa lista porque o alimento não passa dentro deles, mas também fazem parte do sistema digestório. E no número 3, qual a importância da epiglote no processo de ingestão? Então, lembra que a gente já comentou que a faringe ela é um órgão que participa dos 2 sistemas, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E com isso, como que ela sabe o que está passando por lá? Se seria um alimento, se seria o ar, para saber para onde ela manda. E para isso a gente tem o auxílio da epiglote. Quando a gente está na maior parte do tempo, que é respirando a entrada de ar, a epiglote ela está aberta e permite a passagem do ar da faringe para o sistema respiratório. Agora, no momento que a gente está ingerindo, que nós estamos nos alimentando, o que vai passar esse alimento ele não pode ser direcionado para o sistema respiratório, senão a gente engasga. Para isso, a epiglote ela se fecha para que o alimento ele seja direcionado para o sistema digestório. E com isso, a gente tem os órgãos específicos de cada sistema. No caso do sistema respiratório, é direcionado da faringe para a laringe, e do sistema digestório, o alimento é direcionado da faringe para o esôfago para seguir seu caminho. Então, resumindo, a epiglote ela controla a passagem de ar e alimento da faringe para o órgão específico. Então, se for ar, ela passa para a laringe, se for alimento, para o esôfago. E como perguntou a importância da epiglote para a ingestão, é que assim ela evita que a pessoa engasgue quando a comida ingerida se dirige erroneamente para os pulmões. Outra importância também é que quando a gente está se alimentando, não é muito adequado que esse ar ele entre para o sistema digestório, se misture com a comida, porque é um dos motivos que faz a pessoa ter gases. Então, uma pessoa que se alimenta muito rápido, ela come seu almoço em poucos minutos. Com isso, a quantidade de ar ingerida é muito maior.
e é um dos motivos que pode causar gases. Então, se alimentem devagar para melhorar a nossa saúde. Mas como perguntou só a importância para a ingestão, então vamos colocar aqui. Com a epiglote, ela evita que a pessoa engasgue. E para a gente entender como que isso acontece, coloquei uma animação aqui. Essa visão, imagine que o corpo ele foi cortado dessa forma. A gente chama isso de um corte sagital, que é dividir o corpo ao meio, do lado esquerdo e direito. Então, eu fiz esse corte e eu estou vendo a visualização de lado. Então, aqui a gente tem os órgãos musculares que vão atuar nessa digestão. E com isso, quando o alimento ele é ingerido, ele passa pela faringe, assim como o ar. Só que cada um tem que ser direcionado para um órgão diferente. Com isso, a gente tem a atuação da epiglote, que é esse órgão pequenininho aqui. Ela normalmente fica aberta para permitir a passagem do ar para a laringe. No entanto, quando a gente está se alimentando, a epiglote ela se fecha e o alimento ele passa para o esôfago, que normalmente ele fica um pouco mais fechado, até para dificultar a passagem de ar por aqui. Só que quando acontece um erro, a epiglote não se fecha corretamente e o alimento ele entra para a laringe, é aí que dá o processo de engasgo, que a gente tenta tossir justamente para sair o que está no nosso sistema respiratório. Então, com uma pressão muito forte do pulmão, a gente tenta empurrar tudo que está aqui para sair, para retirar esse alimento do sistema respiratório e a gente consiga respirar novamente. Então, epiglote tem essa função. E no número 4, explique qual é a atuação das enzimas digestórias, dos movimentos peristálticos e da bile. Quando a gente fala de enzimas, de modo geral, independente de enzimas digestórias, porque a gente vai ver isso em vários sistemas, depois quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver muita atuação de enzimas, também na parte de química. Quando a gente fala de enzimas, são substâncias que elas vão atuar em algum processo. Geralmente, elas têm função de fazer aquele processo ser realizado de forma mais rápida, de forma melhor. E no caso específico das enzimas digestórias, elas vão atuar ajudando na quebra dos alimentos, na quebra dos nutrientes. Então, a gente tem enzimas que conseguem quebrar especificamente amidos, a gente tem enzimas que conseguem quebrar especificamente proteínas, quebram lipídios e elas recebem nomes específicos. Por exemplo, as lipases são as enzimas que quebram os lipídios. E quando eu falo de lipases, por exemplo, eu tenho uma série de subdivisões, então tem nomes diferentes. Proteínas, a gente tem as proteinases. Por exemplo, pepsina é um subgrupo das proteinases. Não precisam preocupar com esses nomes, mas você sabe que quando a gente tem principalmente esses finais de nome ase, eu estou falando de uma enzima. Então, resumindo, enzimas digestórias têm função de atuar na quebra e digestão de determinados nutrientes, transformando-os em partículas menos complexas que podem ser absorvidas. Então, para a gente visualizar isso, imagina que aqui está dentro do estômago as partículas que ainda têm formadas de alimentação, que é o bolo alimentar, e eu tenho a atuação das enzimas que vão realizar a quebra desse bolo alimentar em partes menores, que assim esses nutrientes eles deixam de ser mais complexos, como está aqui, imagina que o verdinho são as enzimas, e quando ele realiza a quebra dos nutrientes em partes menores, aí sim eles podem ser absorvidos. Porque lembra que a gente falou que a absorção desses nutrientes é a passagem dos nutrientes pela parede do sistema digestório, principalmente do intestino. Se forem partículas muito grandes, eles não conseguem passar pelas células do intestino, da parede do intestino, para cair na corrente sanguínea. Então a gente precisa das enzimas para que isso aconteça. Em seguida, a função dos movimentos peristálticos. Principalmente, impulsionar o bolo alimentar pelo tubo digestório. E a gente tem movimento peristáltico em vários órgãos. O principal deles ocorre no esôfago, que é o tubo que vai levar então da faringe até o estômago. A gente tem movimentos peristálticos no estômago, nos intestinos. Eu coloquei uma animação aqui também, mostrando especificamente dos intestinos, aqui falando do intestino grosso. Então, o movimento peristáltico é essa contração e flexibilização. E se a gente está falando de contração, eu estou falando de tecido muscular, né? Então o tecido muscular que reveste a parede desses órgãos digestórios, que são tecidos musculares lisos, eles têm essa função de contrair um pedaço, libera o outro.
contrai um pedaço, libera o outro, para que o alimento ele possa ser empurrado ao longo do tubo digestório, assim como a gente pode ver aqui. E a função da bile, emulsificar os lipídios. Lipídios, então, são nomes que a gente dá para óleos e gorduras, que a gente já falou. E emulsificar é a mesma coisa de dispersar esses lipídios, separá-los, quando eles estão em água, que é o principal conteúdo aqui da nossa digestão. E assim ele vai facilitar a atuação das enzimas que auxiliam na digestão. Lembra do primeiro experimento que vocês fizeram nessa semana? Que era misturar um pouco de água com óleo e em seguida, em outro pote, misturar água com óleo e detergente. Então essa bile, ela tem a função de atuar como um detergente, justamente separando, emulsificando, dividindo esses lipídios, porque assim, em pedaços menores, eles conseguem ser digeridos pelas enzimas digestórias e possibilitar que esses lipídios sejam quebrados em partes menores para que a digestão aconteça. E no número 6, como se chamam as substâncias formadas na digestão das proteínas e dos lipídios? Então, nós comentamos que a digestão é especificamente um dos processos, dos 4 processos que a gente tem, que é ingestão, digestão, absorção e eliminação. Então, quando a gente fala de digestão, é a quebra dos nutrientes em partes menores que o corpo consegue absorver na próxima fase. Então, se um alimento eu quebrei e eu tive várias proteínas nesse alimento, a proteína em si, o nosso corpo ainda não consegue absorver nenhum lipídio. Então, eles precisam ser quebrados em partes menores. Então, observando essa tabela, a gente tem 3 grupos de substâncias, 3 grupos de nutrientes, de acordo com o que acontece com eles no nosso corpo. Então, proteínas, carboidratos, por exemplo, amido, açúcar da cana, lipídios, que são óleos e gorduras, eles precisam ser digeridos para só depois ser absorvidos. E cada um vai originar um tipo de substâncias. Então, por exemplo, as proteínas, quando elas são quebradas, quando elas são digeridas, a gente tem a geração de aminoácidos. Amidos são digeridos e a gente forma carboidratos menos complexos, que têm nomes específicos, mas para a gente não importa. O açúcar da cana, quando ele é dissolvido também, ele gera carboidratos menos complexos. Agora, quando eu tenho óleos e gorduras, quando eles são digeridos, a gente tem a formação de glicerol e ácidos graxos, que são nomes que a gente dá para essas divisões dos lipídios. Então, respondendo a nossa pergunta, quando eu quebro as proteínas, quando eu faço digestão das proteínas, eu tenho formação de aminoácidos, e quando eu tenho quebra dos lipídios, eu tenho formação de glicerol e ácidos graxos. E só para complementar também, minerais ou sais minerais e vitaminas não precisam ser digeridos porque eles já são em tamanhos que o corpo consegue absorver. Então, eles já passam diretamente para a fase de absorção. E outra informação também eram as fibras da dieta. Lembra que a gente falou que ela está presente em muitos vegetais, principalmente folhosos, leguminosas, que apesar de não serem digeridas nem absorvidas pelo nosso corpo, então elas não passam por nenhum desses processos, do mesmo jeito que uma fibra foi ingerida, ela vai ser eliminada, é importante a gente ingerir alimentos ricos em fibras, porque eles vão fortalecer o nosso intestino. E com isso, melhora o nosso processo de digestão. Então, por mais que elas não sejam absorvidas nem digeridas, elas são essenciais para a nossa alimentação. E por fim, o número 7, há pessoas que, por terem certos problemas de saúde, sofrem a remoção cirúrgica da vesícula biliar. Muita gente tem doenças no sentido de pedra na vesícula, que é justamente quando a gente fala desse órgão. Então, esse procedimento de remoção cirúrgica da vesícula biliar, embora clinicamente necessário, afeta a digestão de um tipo de nutriente. Que tipo de nutriente é esse e como que você chegou a essa conclusão? Então, para a gente responder todo esse conjunto de perguntas, vamos pensar na vesícula biliar. Primeiro, ela é um órgão anexo do sistema digestório, então o alimento não passa lá dentro. Só que a gente já falou que é importante, caso a pessoa ela tenha remoção da vesícula, ela não vai morrer por causa disso, mas ela vai ter uma deficiência na digestão de um nutriente. Pensando na função dela. A vesícula biliar tem como principal função o armazenamento e liberação da bile.
Quem produz a bile é o fígado, mas quem armazena e secreta, né, que libera, é a vesícula biliar. Pensando então na função da bile, ela é responsável para atuar como um detergente, que é fazer a quebra, a emulsificação dos lipídios. Então, se eu não tenho vesícula biliar, não quer dizer que eu não vou produzir bile, não é isso, porque quem produz é o fígado. Só que aí eu vou ter menor, ou melhor, nenhum armazenamento dessa bile. Então, na produção, o que foi produzido pelo fígado já tem que ser liberado, não tem armazenamento. Se eu não tenho armazenamento da bile, eu vou dificultar a minha digestão dos lipídios. Porque pode ser que durante o momento que eu ingiro um alimento rico em lipídio, uma fritura, eu preciso de uma quantidade muito maior de bile no mesmo momento. Como eu não tenho armazenamento, porque eu não vou ter vesícula biliar, eu só vou ter uma pequena produção de bile e, com isso, dificuldade na digestão dos lipídios. Então, que tipo de nutriente é esse? É o lipídio. E como você chegou a essa conclusão? Um resumo, que a vesícula biliar é um reservatório de bile que atua como um detergente natural, dispersando os lipídios na água sob a forma de minúsculas gotas, que é o processo que a gente chama de emulsificação, favorecendo a atuação das enzimas que os digerem. E sem a vesícula biliar, diminui-se a quantidade de bile armazenada que ficaria disponível para ser usada na digestão dos lipídios, atrapalhando sua digestão. Então, como eu já falei, se a sua resposta não está correta, dê um pause à medida que você vê cada uma das respostas. E lembrando que você não precisa corrigir especificamente com cada palavra que eu escrevi, é só uma sugestão de resposta. Se a sua está correta, mas com outras palavras, porém explicando a mesma coisa, sem problemas, não precisa apagar e refazer novamente, não. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham tirado as suas dúvidas. E se ainda permanecer qualquer informação que vocês tenham ficado com dúvida, que precisam de ajuda ainda, podem me mandar mensagem pelo Google Sala de Aula, pelo WhatsApp, eu estou à disposição de vocês. Um abraço!